Se você está empregado e a empresa irá reduzir ou suspender a sua jornada de trabalho e você tem dúvida se isso irá te prejudicar, assista esse vídeo que eu vou te ensinar exatamente o que você precisa saber sobre a medida provisória aprovada pelo governo. Olá, eu sou Camila Miranda e hoje eu vou esclarecer as suas dúvidas sobre a medida provisória 936, que se trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que foi aprovado pelo governo. Um dos grandes medos dos empregados, e que talvez seja o seu, é se você terá o seu salário e o seu emprego garantido durante esse período da pandemia do coronavírus. E é fato, muitas empresas estão fechadas e outras estão vendendo cada vez menos. E por isso os trabalhadores estão com medo de perder os seus empregos. Pensando nisso, o governo criou a medida provisória para garantir que você tenha o seu emprego e também para ajudar a sua empresa a pagar o seu salário durante o período da pandemia do coronavírus. A medida provisória possui muitos detalhes, o que gerou dúvidas tanto em trabalhadores como também nos empresários. Por isso, eu vou te ensinar cada ponto importante da medida provisória e você entender como ela irá se aplicar na prática para você. Agora, sem enrolação, e vamos lá que eu vou te contar o que é essa tal de medida provisória. A medida provisória permite que as empresas reduzam ou suspendam a sua jornada de trabalho. E o que significa essa redução da jornada de trabalho e essa suspensão da jornada de trabalho? A redução da jornada de trabalho significa que a empresa irá reduzir a sua jornada de trabalho e irá te pagar pelas horas que você trabalhar. A outra parte desse percentual, quem irá te pagar vai ser o Ministério da Economia. Já na suspensão da jornada de trabalho, você não trabalha em nenhuma hipótese para sua empresa, ou seja, você vai ficar em casa. E quem vai pagar para você vai ser 100% o Ministério da Economia. Para receber a redução da jornada de trabalho, você deve atender alguns requisitos. São eles: primeiro, receber salário de até R$ 3.135, ou então ter curso e diploma de nível superior e receber a partir de R$ 12.202,12. Agora, se você está entre essas faixas salariais, significa que você pode ter 25% da sua jornada reduzida, outros percentuais caso tenha acordo ou convenção coletiva que autorize outras reduções. Agora, quem tem contrato intermitente não pode participar da medida provisória. Para isso, o governo criou o auxílio emergencial de R$ 600 durante 3 meses que você irá receber no lugar da medida provisória. Para saber mais informações sobre esse auxílio, eu vou deixar um link aqui na legenda para que você saiba mais como vai funcionar. Na redução da jornada de trabalho, a empresa pode reduzir 3 percentuais da sua jornada: 25%, 50% e 70%. Isso não significa que ela não possa reduzir outros percentuais. Isso pode acontecer sim, desde que tenha sido autorizado em acordo ou convenção coletiva com o sindicato. Vou colocar aqui na tela um exemplo para você entender na prática como que vai funcionar essa redução da jornada de trabalho. Vamos lá? Para você entender como funciona o cálculo das horas na redução da jornada, eu trouxe como exemplo a Sara, que terá a jornada reduzida pela empresa em 50%. Vou te explicar como era a jornada de trabalho da Sara antes e como ficou após a redução. Vamos lá? Atualmente, a Sara trabalha em uma jornada de 44 horas semanais, como a maioria dos trabalhadores. A escala de trabalho dela é de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e aos sábados de 8 às 12 horas, com intervalo de 2 horas de segunda a sexta. Após a redução de 50% da jornada, a Sara passou a trabalhar 22 horas semanais. Sua escala agora é de segunda a sexta, de 8 às 12h24. Como a jornada diária da Sara será menor que 6 horas, ela não terá direito ao intervalo de 2 horas. Viu como foi fácil entender como funciona o cálculo das horas na redução da jornada? Não se preocupe, porque caso a empresa decida reduzir a jornada dos colaboradores, a contabilidade fará o cálculo certinho da escala. Agora vamos voltar para o vídeo, que eu tenho mais coisas para te contar. Antes de te explicar qual será o valor que você vai receber, eu preciso te dizer como você vai receber o seu pagamento. E nos casos da suspensão da jornada de trabalho, será depositado em conta bancária que vai ser pago pelo Ministério da Economia. Já na redução da jornada de trabalho, você irá receber uma parte do seu salário pela empresa e outra parte pelo Ministério da Economia. Vale ressaltar
que sobre o valor que a empresa irá te pagar serão devidos todos os descontos, como Vale Transporte, INSS e etc. O prazo para o Ministério da Economia te pagar é de 30 dias após a empresa entregar toda a documentação no sindicato e também no Ministério da Economia. Por isso, você irá receber em duas datas diferentes. Uma na sua data habitual de pagamento, que você já recebe o seu salário aí na empresa, como quinto dia útil, primeiro dia do mês, último dia do mês. E a segunda data será de acordo com a data da entrega da documentação. Exemplo, vamos supor que você recebe no quinto dia útil pela sua empresa. Então você irá receber a parte da sua empresa no quinto dia útil e a sua empresa entregou a documentação no dia 15 do mês anterior. Então a parte do Ministério da Economia vai ser paga no dia 15 para você. Vão ser duas datas diferentes dentro do mesmo mês. Agora chegou a hora de te falar o salário que você vai receber. Eu sei que você está doido para descobrir o que vão te pagar durante o período da redução ou da suspensão da jornada. E para ficar mais claro para você como que isso vai funcionar, eu vou te mostrar aqui na tela um exemplo. Para calcular o salário na redução da jornada, vamos utilizar a Sara novamente como exemplo. Ela possui um salário na carteira de R$ 1.500 e como a empresa irá reduzir a sua jornada em 50%, então significa que ela irá trabalhar 50%. Para encontrarmos o valor que a empresa irá pagar para a Sara, precisamos fazer o seguinte cálculo. 1.500, que é o salário da Sara, menos 50%, que é a quantidade que foi reduzida da jornada da Sara, e assim encontramos um valor total de R$ 750. Este será o salário base que a empresa irá utilizar para calcular o pagamento da Sara. Lembrando que sobre este valor ainda haverão descontos devidos, como Vale Transporte, INSS e etc. Agora você pode estar se perguntando, Camila, como eu faço para fazer este cálculo se o percentual de redução da minha jornada ou da minha equipe for diferente de 50%? Neste caso, basta trocar no cálculo 50% pelo percentual que corresponde à quantidade da sua jornada que será reduzida. Assim, você encontrará o valor do salário que a empresa irá utilizar para calcular o seu pagamento. Agora, voltando ao exemplo da Sara, vamos calcular o valor que o Ministério da Economia irá pagar para ela. Lembra que eu te falei que o percentual que o Ministério da Economia irá pagar será calculado sobre o valor do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito? Então, primeiramente precisamos saber qual é o valor do seguro-desemprego da Sara, e para isso eu trouxe a tabela do seguro-desemprego de 2020. Com base nessa tabela, sabemos que a Sara se encontra na primeira faixa, que é de trabalhadores que recebem até R$ 1.599,61. Como você que está me assistindo pode receber um salário maior do que este, então eu vou te ensinar a calcular o valor do seu seguro tanto na primeira como na segunda faixa da tabela. Agora, se o seu salário se enquadra na terceira faixa, ficou fácil, porque de acordo com a tabela, quem recebe acima de R$ 2.666,29, o valor do seguro-desemprego será sempre de R$ 1.813,13. Agora vamos lá achar o valor do seguro-desemprego da primeira e da segunda faixa? Bem, para quem está na primeira faixa da tabela, o valor do seguro será calculado dessa forma. Vamos pegar o exemplo da Sara, que recebe R$ 1.500. Seguindo as orientações da tabela do seguro-desemprego, temos que multiplicar o salário da Sara por 0,8. E neste caso, nós vamos encontrar o valor de R$ 1.200 do seguro-desemprego da Sara. Guarda este valor aí que nós vamos utilizá-lo daqui a pouquinho. Agora vou te ensinar a calcular o seguro-desemprego da segunda faixa da tabela. Vamos supor que um trabalhador receba o salário de R$ 2.000. Para achar o valor do seguro, teremos que fazer 3 tipos de cálculo. O primeiro cálculo, vamos subtrair o valor do salário, que é R$ 2.000, com o valor fixo que consta na tabela de R$ 1.599,61, o que dará um resultado de R$ 400,39. Agora, no segundo cálculo, vamos multiplicar este valor que achamos de R$ 400,39 por 0,5, que dá um total arredondado de R$ 200,20. Agora, no terceiro e último cálculo, vamos somar estes R$ 200,20 com o valor fixo que consta na tabela, que é de R$ 1.279,69. Enfim, chegamos ao valor do seguro-desemprego de quem recebe R$ 2.000.
que neste caso será de R$ 1.479,89. Agora que te ensinei como calcular o seguro-desemprego na primeira e na segunda faixa, vamos voltar ao exemplo da Sara. Encontramos o valor de R$ 1.200 do seguro-desemprego da Sara. Agora, para saber quanto deste valor a Sara irá receber do Ministério da Economia, vamos fazer o seguinte cálculo. 1.200, que é o valor do seguro-desemprego da Sara, menos 50%, que se refere ao percentual de horas trabalhadas pela Sara, o que nos leva ao resultado de R$ 600, que será o valor que a Sara irá receber do Ministério da Economia. Caso a empresa reduza a jornada do trabalhador em outros percentuais, basta você trocar os 50% pelo percentual da jornada que você irá trabalhar. Assim, você irá encontrar o valor que o Ministério da Economia vai te pagar. Então, sem considerar os descontos que a Sara ainda pode ter da empresa, o valor bruto que ela irá receber será de R$ 1.350. Agora que já te ensinei a calcular a redução, vamos para o cálculo da suspensão da jornada de trabalho. Já descobrimos, quando calculamos a redução da jornada, que o valor do seguro-desemprego da Sara é R$ 1.200, que foi calculado multiplicando 1.500, que é o valor do salário da Sara, por 0,8, que é um valor definido na tabela. No caso da suspensão da jornada, basta você seguir o cálculo que eu te ensinei para a primeira e segunda faixa da tabela do seguro, que você encontrará o valor que o Ministério da Economia irá pagar para você durante a suspensão. Preciso te dizer que, caso a suspensão tenha começado no decorrer do mês, o trabalhador receberá um pagamento proporcional da empresa e do Ministério da Economia. Veja um exemplo. Se a Sara tiver a jornada suspensa a partir do dia 10 de abril, então a empresa irá pagar para ela o salário do dia 1 ao dia 9, e neste caso, o valor será calculado sobre o salário base que está registrado na carteira, ok? Já o Ministério da Economia irá pagar para a Sara do dia 10 ao dia 30, calculando este período sobre o valor do seguro-desemprego. O pagamento será feito somente pelo Ministério da Economia nos casos em que a suspensão da jornada ocorrer do dia 1º ao último dia do mês, e claro, se a empresa entregar a documentação dentro do prazo. Entendeu? Para te ajudar a fazer com calma todos estes cálculos, eu criei um e-book gratuito com o conteúdo completo deste vídeo. Para baixar o e-book, basta clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo ou em um botão que está em algum lugar desta página. Agora que você já entendeu como vai ser feito o cálculo para o seu pagamento, você pode estar em dúvida se você será prejudicado com o seguro-desemprego. E a resposta para essa sua pergunta é não! Você não será prejudicado. Tanto as parcelas como o valor do seu seguro-desemprego continuará sendo pago da mesma maneira caso você seja demitido no futuro pela empresa. Outra dúvida para quem tem a jornada de trabalho suspensa é se isso significa que a empresa te mandou embora. E a resposta para essa pergunta também é não. O seu contrato de trabalho continua ativo, seja na redução ou na suspensão de trabalho. Eu vou te explicar quanto tempo que pode durar a redução ou a suspensão da sua jornada de trabalho. No caso da redução da jornada de trabalho, ela pode durar por até 90 dias. Já a suspensão da jornada de trabalho, ela pode durar por até 60 dias, podendo ser dividida em 2 períodos de 30 dias. Mas eu preciso te dizer, a empresa tanto pode suspender e depois reduzir a sua jornada de trabalho, como reduzir e depois suspender a sua jornada de trabalho. A única regra que ela precisa obedecer é não ultrapassar o período de 90 dias quando aplicar essas duas ações. A suspensão e a redução da jornada de trabalho poderão ser interrompidas em 2 situações. A primeira delas, se for decretado o fim do estado de calamidade pública. E a segunda, caso o seu empregador decida interromper a redução ou a suspensão da jornada de trabalho por conta própria. Agora que você sabe de tudo isso, pode ainda ter aquela dúvida se você poderá ser desligado pela empresa durante a suspensão ou a redução da jornada de trabalho. E para te responder isso, eu vou te lembrar que eu te disse lá no começo do vídeo. Lembra que eu falei que o governo iria trazer uma proposta de garantia de emprego para os trabalhadores? Pois é, nessa garantia de emprego você terá uma estabilidade durante o mesmo período que você teve tanto de suspensão como de redução da jornada de trabalho. Por exemplo, vamos supor que a Maria ela ficou com a jornada suspensa durante 60 dias. Isso significa que quando a Maria voltar, ela tem a estabilidade de emprego de mais 60 dias. Camila, mas isso significa que a Maria não pode ser desligada?
Não é bem assim. Neste caso, a empresa pode desligar a Maria sim, em duas situações. A primeira, por justa causa, que são aqueles motivos graves que já estão previstos em lei. E a segunda situação é caso a empresa, ela de fato queira desligar o trabalhador, mesmo que não tenha justa causa no desligamento. Mas neste caso, a empresa, além das verbas rescisórias, também terá que pagar uma multa indenizatória. E eu vou te explicar melhor como vai funcionar essa multa de acordo com a redução ou suspensão da jornada que você recebeu da sua empresa. Quem teve a redução de 25% e menos do que 50% da jornada de trabalho, a empresa terá que pagar uma multa de 50% sobre o valor do salário que você teria direito durante o período de estabilidade. Para quem teve a jornada reduzida de 50% e menos do que 70%, a empresa terá que pagar 75% sobre o salário que você teria direito de receber durante o período de estabilidade. Agora, para quem teve a jornada reduzida de 70% até 100% da jornada suspensa, a empresa, neste caso, vai ter que pagar 100% do salário que você teria direito de receber durante o período de estabilidade. Importante te dizer, essa multa não será paga caso tenha sido você quem pediu o desligamento da empresa. Espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, compartilha com seus amigos que também precisam ouvir essa dica, combinado? E eu te vejo quando? No próximo vídeo.